Um dos períodos mais fascinantes da história humana é a pré-história. Esse período não foi registrado por nenhum documento escrito, pois é exatamente a época anterior à escrita. Tudo o que sabemos dos homens que viveram nesse tempo é resultado da pesquisa de antropólogos e historiadores que reconstituíram a cultura do homem da Idade da Pedra a partir de objetos encontrados em várias partes do mundo e de pinturas achadas no interior de muitas cavernas na Europa, norte da África e Ásia. Como a duração da pré-história foi muito longa, os historiadores a dividiram em 3 períodos. Paleolítico Inferior, cerca de 500.000 a.C., Paleolítico Superior, aproximadamente 30.000 a.C., e Neolítico, por volta do ano 10.000 a.C. Como o nosso objetivo é estudar a evolução da arte através dos tempos, vamos conhecer sua história partindo do Paleolítico Superior, pois é neste momento que os pesquisadores registraram as primeiras manifestações artísticas, como é o caso das pinturas pré-históricas encontradas principalmente nas cavernas de Nialques, Font de Gaume e Lascaux, na França, e na de Altamira, na Espanha. O naturalismo da arte paleolítica. As primeiras expressões da arte eram muito simples. Consistiam em traços feitos nas paredes de argila das cavernas ou das mãos em negativo. Somente muito tempo depois de dominarem a técnica das mãos em negativo, é que os artistas pré-históricos começaram a desenhar e pintar animais. A principal característica dos desenhos da Idade da Pedra Lascada, nome pelo qual também é conhecido o Paleolítico Superior, é o naturalismo. O artista pintava os seres, um animal, por exemplo, do modo como o via, de uma determinada perspectiva, reproduzindo a natureza tal qual sua vista a captava. Assim, a arte do homem desse período, diferentemente da de outros, retrata apenas o que o artista via. Os egípcios, por exemplo, representavam a figura de perfil, mas colocavam os olhos vistos de frente, ou seja, faziam uma composição entre aquilo que viam e o que não viam, mas sabiam que existia. Na arte do Paleolítico, isso não acontece. É importante notar também que esses desenhos já revelam uma elaboração por parte do artista. Por isso, não existe neles qualquer traço que possa nos levar a compará-los com desenhos infantis. São inevitáveis as perguntas sobre os motivos que levaram o homem a fazer essas pinturas. Atualmente, a explicação mais aceita é que essa arte era realizada por caçadores e que fazia parte de um processo de magia por meio do qual procurava-se interferir na captura de animais. Ou seja, o pintor caçador do Paleolítico supunha ter poder sobre o animal desde que possuísse a sua imagem. Acreditava que poderia matar o animal verdadeiro desde que o representasse ferido mortalmente num desenho. Assim, para ele, os desenhos não eram representações de seres,
mas os próprios seres. Essa é a explicação mais aceita para as pinturas do Paleolítico Superior. Como trabalhavam os artistas pré-históricos? Em suas pinturas, o homem da caverna usava óxidos minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Como pincel, com certeza, utilizaram inicialmente o dedo, mas há indícios de terem empregado também pincéis feitos de penas e pelos. Outra técnica era a das mãos em negativo. Após obter um pó colorido a partir da trituração de rochas, os artistas o sopravam, através de um canudo, sobre a mão pousada na parede da caverna. A região em volta da mão ficava colorida e a parte coberta não. Assim, obtinha-se uma silhueta da mão, como num filme em negativo. Outro aspecto que chama a atenção de quem observa as pinturas rupestres, isto é, feitas em rochedos e paredes de cavernas, é a capacidade de seus criadores interpretarem a natureza. As imagens que representam animais temidos estão carregados de traços que revelam força e movimento. Assim, estão retratados os bisontes e outras feras. Mas, nas imagens que representam renas e cavalos, os traços revelam leveza e fragilidade. Os artistas do Paleolítico Superior realizaram também trabalhos em escultura, mas, tanto na pintura quanto na escultura, nota-se a ausência de figuras masculinas. Predominam as figuras femininas, com a cabeça surgindo como prolongamento do pescoço, seios volumosos, ventre saltado e grandes nádegas. Dentre esses trabalhos, destacam-se a Vênus de Savignano e a Vênus de Willendorf. A arte do Neolítico. O último período da pré-história é chamado de Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Esse nome foi adotado por causa da técnica de construir armas e instrumentos com pedras polidas mediante atrito.
Mas, além desse aprimoramento técnico, o acontecimento mais significativo desse período foi o início da agricultura e da domesticação de animais. Isso deu início à substituição da vida nômade por uma vida mais estabilizada. Esse fato é tão importante que ficou conhecido como Revolução Neolítica, pois transformou profundamente a história humana. A fixação do homem, garantida pelo cultivo da terra e pela manutenção de manadas, ocasionou um aumento rápido da população e o desenvolvimento das primeiras instituições como a família e a divisão do trabalho. Assim, o homem do Neolítico desenvolveu a técnica de tecer panos, de fabricar cerâmica e construiu as primeiras moradias. Conseguiu ainda produzir o fogo através do atrito e deu início ao trabalho com metais. A arte do Neolítico leva à escrita. Todas essas conquistas técnicas tiveram um forte reflexo na arte. O homem que se tornara um camponês não precisava mais ter os sentidos apurados do caçador do Paleolítico, e o seu poder de observação foi substituído pela abstração e racionalização. A consequência imediata foi o abandono do estilo naturalista que predominava na arte do Paleolítico e o surgimento de um estilo simplificador e geometrizante. Em lugar de representações que imitam fielmente a natureza, vamos encontrar sinais e figuras que mais sugerem do que reproduzem os seres. Esta é a primeira grande transformação na história da arte. Mas não foi apenas a maneira de desenhar e pintar que sofreu modificações. Os próprios temas da arte mudaram. Começaram as representações da vida coletiva. Como as pessoas passaram a ser representadas em suas atividades cotidianas, um novo problema se colocou para o artista: dar ideia de movimento através da imagem fixa. E o artista do Neolítico conseguiu isso de uma maneira eficiente, como se pode notar nas pinturas de cenas de danças coletivas, possivelmente ligadas ao trabalho de plantio e colheita. A preocupação com o movimento fez com que os artistas criassem figuras leves, ágeis, pequenas e de pouca cor. Com o tempo, essas figuras foram se reduzindo a traços e linhas muito simples, mas que comunicavam algo para quem as via. Desses desenhos surge, portanto, a primeira forma de escrita, a escrita pictográfica, que consiste em representar seres e ideias pelo desenho. Na cerâmica, a preocupação com a beleza. Além de desenhos e pinturas, o artista do Paleolítico produziu uma cerâmica que revela sua preocupação com a beleza e não apenas com a utilidade do objeto. Dois belos exemplos dessa cerâmica são a ânfora em terracota da Dinamarca e o vaso escandinavo em terracota. Nesse período registrou-se outro progresso. Os artistas começaram a usar o metal em seus trabalhos, servindo-se possivelmente do método com forma de barro ou da técnica de cera perdida. As esculturas em metal, representando guerreiros e mulheres,
são ricas em detalhes, constituindo um precioso documento das roupas e atividades do Neolítico. Essas esculturas foram encontradas sobretudo na Escandinávia e na Sardenha. O homem do Neolítico começou também a abandonar as cavernas e a construir suas próprias moradias. Dessas construções são conhecidas os nurags, edificações em pedra, sem nenhuma argamassa e em forma de cone truncado. São também desse período as construções denominadas dolmens. Consistem em duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes, e em uma grande pedra colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. O porquê dessas construções ainda não foi suficientemente esclarecido pela história e pela antropologia. Quando olhamos para trás e procuramos identificar na história os acontecimentos de uma época em que ainda não dominávamos a escrita, nos sentimos um tanto quanto perdidos ou confusos. A pré-história, apesar de esquadrinhada por cientistas especializados como os paleontólogos, ainda constitui um grande mistério para a humanidade. E quanto mais pesquisamos e descobrimos, mais curiosos ficamos. O cinema é uma das melhores formas de percebermos essa enorme sede de conhecimentos que possuímos a respeito da pré-história. Tivemos várias produções de destaque nos anos anteriores revelando essa fixação, essa verdadeira obsessão por dados e informações relevantes acerca desse período. Filmes como Jurassic Park, de Steven Spielberg, ou Dinossauros, produção da Disney, popularizaram os dinos entre a criançada. Fizeram inclusive que se criasse uma enorme diversidade de produtos destinados a atender a demanda e satisfazer a curiosidade dos espectadores mirins. Outras produções como 2001, Uma Odisseia no Espaço, do diretor Stanley Kubrick, que em seus 15 minutos iniciais nos apresenta os hominídeos ou homens pré-históricos, ou A Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Arnaud, realizador de O Nome da Rosa e Círculo de Fogo, destinados a um público mais maduro, fizeram também sucesso e captaram espectadores para o assunto. Entretanto, é importante destacar que, como o cinema é uma forma de entretenimento e, consequentemente, dedica-se à diversão de seus frequentadores, os realizadores desses e de outros filmes do gênero não tinham que manter em suas produções total fidelidade aos achados e descobertas das muitas equipes de pesquisadores que estão espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil, com destaque para o trabalho da pesquisadora da Universidade de São Paulo, Nied Guidon, que há anos realiza importantes avanços com a descoberta de pinturas rupestres e fósseis no Nordeste do Brasil. Há, porém, aspectos importantes apresentados nestes filmes e animações, inclusive todas elas primam por tentar apresentar a reprodução mais fidedigna daquilo que acreditamos ter acontecido quando nesse mundo ainda reinavam os enormes dinossauros. É necessário salientar que os diretores e produtores desses filmes normalmente contam com o apoio de equipes de estudiosos e pesquisadores para conseguir dar ao filme o máximo de realismo possível. Temos que nos lembrar que, apesar de todos esses esforços, ao recriarmos uma determinada era ou época histórica,
mesmo que a distância de tempo que nos separa não seja das maiores, sofremos a influência do tempo em que vivemos. Por isso, as rainhas e reis de nossos filmes são belos e apresentam uma saúde de ferro. Também por isso, percebemos elementos materiais inseridos em cenas históricas em épocas em que nem haviam sido inventados. Por esse mesmo motivo, alguns de nossos animais pré-históricos são sempre agressivos quando muitas vezes apenas agiam dessa forma quando provocados pela fome ou por seus inimigos naturais. A Era do Gelo apresenta algumas falhas, como todo e qualquer filme que se refere a períodos históricos ou pré-históricos. Apesar disso, diverte as crianças e as instiga a querer saber mais sobre a época em que os dinossauros reinavam em nosso planeta.